Jéssica mandou aqui pra gente. Vamos lá. Tem uma pessoa jurídica, matriz, que desenvolve apenas a atividade de prestação de serviço, né, na construção civil. Então ela emite nota de prestação de serviço para terceiros e é tributada no lucro presumido pelo regime de competência. Agora, o empresário vai construir casas geminadas para venda e fará patrimônio de afetação visando aderir ao RET. Então, não só ele vai fazer casas geminadas, como ele vai pegar esses terrenos onde a casa geminada vai ser feita, vai registrar uma incorporação que vai dar direito a afetar o patrimônio e aderir ao RET, né? Vai utilizar ali o artigo 68 da Lei 4.591. Perfeito. Esse é o caminho mesmo. Minha dúvida é, para poder tributar pelo RET, a matriz também tem que ser tributada pelo regime de caixa ou a matriz pode permanecer no regime de competência e apenas a filial apurar o RET pelo regime de caixa? Então tá, a dúvida da colega é o seguinte, se eu vou fazer um RET que é tributado pelo regime de caixa, eu preciso que a empresa inteira seja caixa ou pode ser competência? Vamos lá. Essa pergunta ela é muito boa e a minha resposta oficial vai ser uma, tá? E eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com uma outra coisa, tá bom? Então vamos lá. Eu posso ter uma pessoa jurídica, lucro presumido, competência e fazer uma obra, uma incorporação, um patrimônio de afetação, aderir ao RET, etc. E ela ser regime de caixa? Sim, posso. Por quê? Porque absolutamente nada proíbe isso, tá? É muito parecido, eu vou fazer aqui um paralelo para vocês entenderem o porquê que eu estou dizendo isso. A pessoa jurídica como um todo, ela tem um critério de reconhecimento das receitas. Ou ela é caixa ou ela é competência. No lucro presumido, você pode escolher ser caixa ou ser competência. Beleza? Beleza. O que acontece? Mesmo que você seja lucro presumido competência, quando você tem uma aplicação financeira, obrigatoriamente ela deve ser tributada pelo regime de caixa, certo? Portanto, já é normal que você tenha uma pessoa jurídica inteira no lucro presumido, regime de competência, mas que algo específico seja pelo regime de caixa. Isso já existe no dia a dia. É só porque a gente não para prestar atenção nisso. E aqui eu vou fazer um paralelo. A Lei 8.981 de 95, ela diz pra gente que a atividade de venda de imóveis deve ser tributada pelo regime de caixa. Então eu entendo, apesar da Receita Federal entender diferente, eu entendo que a atividade imobiliária, independente se você é uma pessoa jurídica do lucro presumido, do lucro real, do que quer que seja, e não importa isso, a atividade de vender imóveis, construir para vender, incorporação, loteamento, comprar para vender, isso deve ser regime de caixa. Ponto. Tá? Para mim isso assim, tá muito claro. Tanto que a EFD Contribuições, vamos lá, vamos pensar agora no desdobramento prático disso. A EFD Contribuições ela é feita desse jeito. Você pode abrir uma EFD Contribuições, colocar que vai ser por competência, mas mesmo assim o registro F200, que é onde a venda de imóvel do lucro presumido vai acontecer, ele sempre vai ser pelo regime de caixa. Então mesmo não falando do RET ainda, eu sei que a dúvida da colega é sobre o RET, tá? Mas eu quero construir esse entendimento para depois chegar numa resposta seca. Então assim, mesmo numa empresa do lucro presumido, por competência, se eu tiver o preenchimento do registro F200, esse registro F200 ele deve ser pelo regime de caixa. E ele será tributado pelo regime de caixa. Então isso sempre existiu. Eu lembro que lá em 2013, quando eu trabalhava, né, prestava serviço para uma empresa lá que tinha isso, né? Ela era uma empreiteira que tinha também incorporação, né? E a gente tinha exatamente esse preenchimento, tá? Preenchia lá no F550 as notas de empreitada, porque era por competência, mas do F200 era preenchido pelo regime de caixa. Não tem absolutamente nenhuma lei que proíba isso, apesar de não ser a interpretação da Receita Federal. A interpretação da Receita Federal é que você pode escolher ser regime de caixa ou competência também na atividade imobiliária, que, no meu ponto de vista, diverge da lei. Tá? Agora, onde na prática que isso dá problema? Na prática, isso tem dado problema no preenchimento da ECF.
Quando a gente preenche a ECF por competência e recupera ECD na ECF, que aí monta lá o balanço no P100, a DR no P150, né? E a partir do P150 são preenchidos os outros registros ali, P200, 300, 400, né, 500, enfim, do IRPJ da CSLL, há uma verificação, né, há uma regra de validação que verifica o seguinte, olha, se a receita ficou diferente entre a DRE e a base de tributação, quando é por competência, dá um erro, tá? Isso é um problema pra gente, tá? Isso é um problema pra gente, isso dá erro. E aí, você não consegue progredir. Então, para uma pessoa jurídica do lucro presumido que vá fazer atividade imobiliária, a minha recomendação é ou você segrega em 2 sociedades, né? Por exemplo, cria uma SCP para incorporação, cria uma SPE para incorporação, enfim, ou você leva a pessoa jurídica inteira para o regime de caixa para evitar esse problema da ECF. Bom, agora, nesse caso específico, a gente está falando do RET. E o RET, ele tem campo específico, tanto na IFD Contribuições, em que você vai preencher lá no 1.800 a receita do RET, quanto na ECF, que você não vai preencher nas informações de base de cálculo e você vai informar a receita sujeita ao RET só na linha específica do RET, que não influencia na apuração de RPJ e CSLL. Tá? Então, se nesse caso específico você vai ter atividade imobiliária, incorporação exclusivamente pelo RET, não vai dar problema na ECF no meu ponto de vista. Teria que, claro, pegar e fazer um teste ali, uma simulação no PVA, no programa, né, validador, mas, no meu ponto de vista, não daria problema por conta disso. Tá? Então, só estou dando essa volta inteira para pegar ali todos os considerandos para você aplicar no teu caso concreto, tá? Agora, se essa pessoa jurídica que é de serviço de construção civil, competência, ela quer continuar sendo por competência e explorar a atividade imobiliária, incorporação, eventualmente ela vai ter alguma coisa fora do RET. Tá? Porque daqui a pouco ela recebe um imóvel por dação em pagamento e vai vender e essa venda cai fora do RET, vai ser no lucro presumido. Pode em algum momento dar uma divergência. Então, eu estudaria a possibilidade de ou separar em 2 sociedades para não ter esse problema e a construtora ser competência e a incorporadora ser caixa, né? Pode ser por SPE, pode ser por SCP, ou eu traria a empresa inteira para o regime de caixa, tá? Para justamente evitar esse problema. E aí, claro, né, na parte da construtora, ganharia a vantagem de só tributar o efetivamente recebido. Tá bom? Então, beleza. Só para, né, deixar tudo bem amarradinho, claro. Né, aí a Jéssica aproveitou a dúvida, mas os colegas também para diferentes casos que tenham por aí.